embaixador por você. Exatamente. Sim, eu já disse Mas isso nós ao fizemos Renato. isso na maior inocência. Exato, exatamente, verdade. Eu Pois sei. pronto. Até porque há zonas do país, como eu já disse ao Hum. Renato, em que você é equivalente ao senhor ou senhora. Ok. Não tem diferença. Na zona Sim. de Viseu é assim. Ok. Se formos para o Alentejo, uau, estás a tratar alguém por você, então, mas conheces-me de onde? Pá, não sabia. Andámos juntos na escola, ou quê? É isso. Mas pronto, as formas de tratamento em português é um dos tópicos que é sempre difícil para os professores trabalharem com os alunos, porque Então, oficialmente, Lourdes, muito bem-vinda aqui a Santo Galo, bem-vinda à Universidade, muito obrigado por teres vindo aqui. É um prazer nós termos-te aqui à nossa frente. Pronto, nós estamos a pensar fazer uma horinha, vamos fazer uma hora, pode ser um bocadinho menos, pode ser um bocadinho mais, e talvez logo com a primeira pergunta, se tu te tivesses que apresentar em 1 minuto, o que é que tu dirias? bom dia, em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui numa universidade tão bonita, com tanto empreendedorismo, e fiquei realmente muito agradada logo que aqui cheguei. Para começar a responder à primeira pergunta, em primeiro lugar, sou alentejana, de Évora, portanto com muito orgulho. Sou uma pessoa alegre, que gosta muito de interação social, tenho muitos amigos, gosto muito de viajar, sou corajosa, sou aventureira também, preservo muito a minha família e, e nunca digo que não à próxima aventura. Portanto, acho que é isso que me define assim num minuto. Boa, uma descrição mesmo muito boa, gosto. Em termos de, se calhar, carreira também, se puderes-nos aqui levar no teu percurso. Ok, o meu percurso já é um bocadinho longo. Eu licenciei-me em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Alemães na Faculdade de Letras de Lisboa, em 87. E depois comecei a trabalhar. Eu não queria ser professora logo. Quando terminei o curso, queria ser tradutora. Entretanto, fiz estágios de tradução no Parlamento Europeu, na divisão de tradução portuguesa, e não foi das coisas que mais gostei. Comecei a dar aulas porque temos que trabalhar e era aquilo que estava ali à mão. As primeiras experiências também não gostei nada. Ok. E, portanto, depois acabei por trabalhar um ano na fábrica da Siemens, em Évora. Estava na parte do contacto com os clientes, era responsável por uma das amostras dos relés que eram produzidos. E os 6 primeiros meses correram lindamente, aprender boa. coisas novas, fui à Alemanha, fantástico. Os meses a seguir era mais do mesmo, e aí foi quando eu pensei, não, eu não posso estar num local onde estou de X a Y, fechada no mesmo sítio, vou mas é dar aulas. E então reingressei na universidade para fazer a parte educacional, as cadeiras pedagógicas e didáticas que não tinha feito, porque a minha licenciatura era via científica, na altura ainda não havia o ramo educacional, iniciou exatamente no ano em que eu terminei a licenciatura, e então fiz mais 2 anos, portanto, incluindo o estágio, e comecei depois a minha carreira como professora de inglês e alemão. Entretanto, como estou sempre com vontade de aprender mais coisas, acabei por começar a fazer um mestrado. O primeiro não terminei, também não terminei o segundo, só terminei o terceiro, a terceira é que foi, exatamente. por razões várias, comecei a ser orientadora de estágio dos professores que começavam a ensinar alemão. Em Portugal. E nessa altura foi quando comecei a pensar, não, tenho mesmo que fazer algo mais e aprender algo mais, porque eu estava a aprender todos os dias com as professoras estagiárias, e digo professoras porque foram sempre professoras, nunca fui orientadora de um professor. Ok. Portanto foi nessa altura que fiz o mestrado, e depois continuei porque fiquei muito entusiasmada com a investigação, com a capacidade ou a oportunidade que a investigação sobre as nossas próprias práticas
nos dá de melhorarmos a prática com os alunos, de melhorarmos as interações que temos com os colegas e, naturalmente, de melhorar o meu trabalho com as estagiárias. E então depois entrei numa outra fase e fiz doutoramento em didática de línguas. Terminei em 2011 e depois, em 2013, vim então para a Suíça. Nunca pensei trabalhar no âmbito do português, porque, na verdade, a minha licenciatura é inglês e alemão, mas a didática das línguas, a educação em línguas, é algo abrangente e quem sabe ensinar uma língua também sabe ensinar a outra língua, desde que seja fluente nela e a conheça, não é? Certo. Portanto, não foi assim tão difícil para mim poder abraçar este desafio. E começar também a perceber quais são as especificidades do que é ensinar português a jovens e a crianças portuguesas que nasceram, às vezes em Portugal, mas a grande maior parte das vezes já aqui na Suíça. Que características são essas que diferenciam aquilo que é o ensino da língua da herança do ensino da língua dita estrangeira ou materna? Ok, ok. Tu acabaste o doutoramento em 2011 Exato. e depois vieste logo para a Suíça. Não, eu vim para a Suíça em 2013. 13. Entre 2011 e 2013 estive na escola a tentar várias oportunidades. Aliás, eu, quando decidi vir para a Suíça, eu já tinha um lugar também na Escola Superior de Educação do Porto, mas achei que o desafio da Suíça seria mais interessante do Ok. que ir para a Escola Superior de Educação do Porto. Eu aí iria acompanhar jovens professores em formação inicial e depois acompanhar também os estágios na parte que eu não conhecia ainda, porque eu conhecia o acompanhamento dos estágios da parte da escola e no Porto iria ser na parte da universidade. Mas como pensei que este universo já não me é tão estranho, e o universo da Suíça é de facto algo completamente inovador, decidi-me por aquilo que era inovador. Por isso, as minhas características que eu referi logo no início, de corajosa, aventureira, Certo, de certo. desafio. Ok, boa. Porque a minha próxima pergunta era porque a Suíça, porque também, pronto, alemão, podia ser na Alemanha, podia ser na Áustria. Já conhecias também, se calhar, pessoas que aqui estavam ou vieste mesmo sozinha? Eu só tinha vindo à Suíça 2 vezes. Ok, Uma vez em Basileia, para ir ao Carnaval, ok. Ah, é conhecido lá, é conhecido. É. porque eu fui estudante de intercâmbio na Universidade de Mannheim Ok. em 88. E nessa altura viemos ao Carnaval em Basileia e depois vim também outra vez a Zurique. Portanto, para mim a Suíça não era, pronto, era um Desconhecia. país, não era desconhecida, mas não era um destino. Ok, ok. Conhecer pessoas cá também não conhecia. Foi um convite que me foi feito pela diretora, pela presidente do Instituto Camões na altura, a professora doutora Ana Paula Laborinho. Estavam a precisar de alguém que coordenasse aqui o ensino português na Suíça e fiz uma entrevista, viram o meu currículo e pronto, e decidiram que seria a pessoa que poderia vir para este lugar. E foi assim, porque não estava de facto nos meus horizontes vir para a Suíça ou até mesmo trabalhar com o ensino português no estrangeiro. Exato, exatamente. Portanto, do ensino português no estrangeiro eu não conhecia muito portanto, antes de vir trabalhar para aqui, é verdade. Ok. Pronto, tinha já experiência de trabalhar com professores, tinha experiência em relação ao desenvolvimento profissional, a experiência em trabalhar com línguas, mas não especificamente no português. Ok, ok. Mencionaste a EPE, o ensino português no estrangeiro, e nós queríamos perceber um bocado o que é que a EPE faz, as relações também com o Instituto de Camões. Queremos um bocado entender essa parte. Ok, então o EPE, Ensino Português no Estrangeiro, é um direito constitucional dos migrantes portugueses, das crianças e das famílias que estão fora de Portugal. Está inscrito na nossa Constituição que têm direito a aprender a língua e a cultura.
E, portanto, o Estado português investe no ensino português no estrangeiro para as comunidades migrantes, onde de facto existe um número substancial, e a Suíça é de facto um país desses. E por toda a Europa existe também na Austrália, existe nos Estados Unidos, Ok. Canadá, Venezuela, em modalidades um pouco diferentes, consoante os países e também o número de migrantes. Mas, portanto, é uma função do Estado português, é uma obrigação do Estado português. Até 2010, o Estado português, ao fim e ao cabo, operacionalizava esta sua função através do Ministério da Educação. E os professores do Ministério da Educação concorriam e eram colocados nos vários locais onde havia horários disponíveis, onde era preciso ensinar português. A partir de 2010, essa função passou para a tutela do Instituto Camões. Portanto, eu já entrei em 2013 sob a tutela do Instituto Camões. Portanto, neste momento, o ensino português no estrangeiro pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e não ao Ministério da Educação, como era até 2010, e quem tutela, quem organiza é o Instituto Camões, que é o Instituto que tem a parte da língua, da cultura e da cooperação. Ok. Portanto, é esta a ligação. Portanto, Sim, eu sou, sim. ao fim e ao cabo, funcionária do Instituto Camões. E represento o Instituto Camões aqui na Suíça, claro. Boa. Então tu vieste em 2013, já são 13 anos. Eu imagino que as tuas funções ao longo dos anos tenham mudado um bocado. As funções, não. Ok. Aquilo que tenho feito, sim. As funções são as que estão descritas no nosso regime jurídico. E o que eu tenho que fazer é, para além de organizar toda a rede horária, tenho que dialogar e interagir com as entidades educativas dos vários cantões, tenho que apoiar os professores, sou responsável também pelo plano de formação dos professores, pelo plano de divulgação da língua no âmbito das atividades dos professores. Portanto, isso são pilares que são sempre, ao fim e ao cabo, são estanques e é algo que todos os anos se repete. O que é diverso e aquilo que é talvez não, o que é mais interessante e motivador e que me anima e anima também os professores são os diferentes projetos nos quais nós nos envolvemos todos os anos e que vamos desenvolvendo todos os anos. E essa é a característica da parte pedagógica que faz com que a função de coordenadora não seja só uma coisa administrativa. É também algo criativo e também exige que estejamos sempre a par daquilo que é o conhecimento que se vai produzindo em termos daquilo que é a educação em línguas e especificamente a educação em língua de herança. Eu gostava aqui de falar também sobre números. Tendo em conta que o ensino de português no estrangeiro, o grupo-alvo são jovens, são crianças. Sim, são. Exatamente. Eu gostava de saber, se calhar, quantas escolas, porque nós estávamos a falar disso há bocado também, quantas escolas é que há na Suíça. Por exemplo, nós somos de Graubünden, tinha uma em Flims que já teve, infelizmente, que fechar. Tem uma em Chur, tem uma em Lance. Se me pudesses aqui dizer também, pronto, os números na Suíça em geral, o número de, se calhar, de alunos. Certamente vai haver umas regras de limite de idades também. Então, as regras base são qualquer curso pode funcionar com um mínimo de 12 alunos. Ok. Portanto, se há menos de 12 alunos, em princípio não pode funcionar, porque ao fim e ao cabo não é rentável. Estamos a colocar lá um professor e a pagar-lhe, não é? Em termos de idades, os alunos podem se inscrever entre os 6 e os 18 anos. Acompanha, ao fim e ao cabo, toda a escolaridade obrigatória de Portugal. Para além disso, também é curioso e é uma característica que se deve sempre salientar, qualquer criança ou adolescente que se queira inscrever, independentemente da nacionalidade, pode fazê-lo. Ok. Não é preciso ser português. Ok. Aliás, temos vários alunos brasileiros, também temos alguns angolanos. Já tivemos uma turma de meninos suíços em Berna. E, portanto, qualquer jovem, qualquer criança se pode inscrever e aprender português connosco. Ok.
É óbvio que nem sempre isso é feito porque têm outros interesses, porque têm outras línguas também para aprender, Exato. mas já há casos assim esporádicos de o amigo da criança que é portuguesa ou a amiga também vai e Exato. aprende. Ok. E, portanto, não tem qualquer problema. Ok. Depois, em relação aos números dos cursos, nós não temos escolas, não é? Exato. Não há. Exato, Eu verdade. sei que os cursos do EPE tradicionalmente são denominados como a escola portuguesa, mas na verdade nós não temos escolas. Nós damos aulas nas escolas suíças e as salas são-nos cedidas pelas entidades suíças, muitas vezes, a grande maioria, pelos departamentos de educação de cada cantão ou até mesmo de cada freguesia. E geralmente não pagamos nada, às vezes tem que se pagar um bocadinho por causa do aquecimento ou Pois. até da limpeza, mas na maior parte das vezes não. E em termos de onde funcionamos nas escolas, nós funcionamos em 23 cantões. Escolas são mais ou menos 300, por aí, 200 e tal, 300. Em termos de cursos, nós temos 599 cursos este ano. Portanto, cursos são os grupos de alunos. Um problema é sempre as escolas e as salas de aula e se nos cedem sempre as salas ou não. Portanto, para fazer horários é sempre um grande puzzle e um quebra-cabeças, porque os professores têm que trabalhar os 5 dias por semana, não é? Têm um horário completo. E se não nos dão a sala ou não disponibilizam a sala naquele dia para aquele curso, vai interferir com outro dia com outros cursos no horário do professor, porque os alunos têm uma aula por semana, não é? Portanto, se não é naquele dia, temos que pôr outro dia e depois isso dá uma grande mudança também para as famílias, porque se no ano anterior já estavam a funcionar à terça-feira e no ano seguinte têm que funcionar à quinta, é óbvio que a família estava organizada de uma determinada maneira e depois vai ter que se reorganizar. Exato. E nestas reorganizações, às vezes nós perdemos alunos porque nem sempre as coisas são simples também para as famílias e também Exato. compreendemos isso, até porque as aulas decorrem após um dia inteiro na escolaridade, não é? É porque é um ensino extracurricular. Portanto, os alunos acabam as aulas e têm ainda o curso de português, como das outras línguas de herança. Têm também o curso de albanês, o curso de turco, chinês, o que seja. E é sempre mais um esforço. Exatamente, é por cima. Pois, é isso, duas. 2 horas. É passei o dia inteiro na escola e agora mais 2 horas na escola e os meus pais obrigam-me. Exato. Mas, na verdade, é sempre um esforço adicional e temos que ter sempre em mente todas estas variáveis quando falamos de número de alunos, quando falamos de oferta, quando falamos de porque é que as famílias não inscrevem também as crianças. Há uma panóplia complexa de fatores que levam a que estes números também sejam o que são. Exato. E, portanto, não podemos nunca atribuir apenas uma causa para determinado facto. Exato. Mas mesmo assim, a grande maioria das famílias continua a fazer as ginásticas possíveis para levar os seus filhos aos cursos do EPE e temos testemunhos de antigos alunos que passaram por essa fase de o pai e a mãe obriga Pois. e depois disseram, ainda bem que o meu pai e a minha mãe me obrigaram porque agora tenho esta certificação, porque agora consegui este emprego porque tenho esta certificação. Um dos exemplos que temos na nossa página, que aproveito para passar a publicidade, Boa, sim. que é www.epsuica.ch. Um dos nossos ex-alunos diz, eu obtive um emprego na Google, nos Estados Unidos, porque tenho um certificado de C1 da língua portuguesa. Ok. Porque neste momento, e vocês são jovens, mas também sabem isso muito bem,
Nós não nos basta dizer eu sou português, Exatamente. e vivo na Suíça e cresci na Suíça. Sim, mas como é que na Suíça não se fala Português, português, não é? exato. Portanto, temos que mostrar que o nosso nível de português é um nível elevado. E a frequência do EPE e depois a parte de fazer os exames de certificação, que também começaram a ser efetuados em 2013, é uma garantia de qualidade e de que a língua, o conhecimento da língua portuguesa, a competência na língua portuguesa é elevada e é de qualidade. E não é só a nível oral, é também a nível escrito, a nível, portanto, nas 4 vertentes tradicionais. Para além ainda das competências interculturais que também adquirimos. Mas, na verdade, é muito importante para as famílias e para as crianças portuguesas que crescem no estrangeiro, obtenham esta certificação, porque para já não custa muito fazer, é uma vez por semana, não é todos os Todos os dias, dias. portanto é só um Exato. bocadinho mais. 2 horas, é o que está. 2 Exato. horas, 2 horas. E nós tentamos, todo o corpo docente tenta fazer aulas interessantes, motivadoras, que não seja mais igual ao que foi na escola suíça, para que seja um momento de aprendizagem prazerosa, de aprendizagem que lhes traz a língua através de temáticas interessantes, que geralmente são temáticas culturais, que têm a ver com os nossos Certo. hábitos, as nossas tradições, aquilo que Pois, nos ainda se identifica. aprende também mais sobre a cultura também. Pois, é. Exatamente. É, Boa, é. boa. Eu gostava aqui de falar também sobre custos. Nós estamos a falar que é um direito para os portugueses aprenderem o português no estrangeiro. Então é um serviço que uma pessoa não tem que pagar, Não, neste momento não tenho que pagar. mesmo para as certificações. O C1, o C2, eu falo isto porque eu, antes de ir para o Brasil e mesmo agora para o ano que vou para Estocolmo, quando é preciso, necessário fazer essas certificações para ter o nível C1, C2, o que for, são bastante caros esses exames, mas neste caso não se paga nada. Não, para todos os alunos que frequentam o EPE, os exames de certificação até ao nível C1, que é o nível máximo secundário, o nível C2 já é superior, Exato. é gratuito. Ok. De 2013 até há 2 anos atrás, pagava-se uma propina de 100 euros anual. Anual. Portanto, também Exato. não era absolutamente grande coisa Exato. em termos de orçamento familiar. Exato. E recebia-se o manual escolar e, portanto, faz-se a certificação. Neste momento, portanto, a propina foi abolida, não tem custos e quem está inscrito nos nossos cursos e frequenta os cursos pode fazer a certificação. Há alguma procura, às vezes, de de pessoas externas que estão dentro desta faixa etária para fazer o exame de certificação. Nesse caso, têm que pagar Ok. o valor da propina, Ok. da ex-propina. Ok. Mas são casos muito excepcionais. Ok. Este ano a certificação ocorreu agora no dia 30 de maio e foram 6 alunos no universo de 997, portanto Ok. Pois, é residual. acho que as pessoas só podem aproveitar, por isso acho que também podemos deixar o link na biografia e no Instagram também para as Na pessoas, descrição, exato. na descrição dos vídeos. Também queria perceber quem é que são os professores. São os professores da EPE são professores também de profissão. Sim, os professores que dão aulas no EPE são professores que fizeram a sua formação académica em Portugal, fizeram o seu estágio em Portugal. A grande maioria dos professores pertence a um quadro de escola em Portugal. Portanto, são todos professores com as qualificações adequadas para ensinar a língua portuguesa. Alguns deles têm mais do que a licenciatura, mestrados e até doutoramentos. Todos, e isto é exigência também do Instituto Camões, todos têm que ter conhecimento da língua do cantão do nível B2. Portanto, quem vem ensinar para a zona alemã tem que ter um conhecimento comprovado, através de um certificado de nível B2 e o mesmo para francês ou para italiano. Ok. Na prática, eu estou aqui agora a pensar, por exemplo, no caso da minha irmã.
Os meus pais, ou mesmo eu, nós tínhamos que ir à internet e basta inscrever a minha irmã e depois ela pode ir, ou como é que isso funciona? Tem-se que se calhar também considerar os tempos, porque uma pessoa pode se calhar inscrever até uma certa data. Sim, as inscrições terminaram no dia 31 de maio, Ok. mas há sempre um período no início do ano letivo, até à pausa de outono, em que aceitamos mais alunos, até porque, como eu disse há pouco, em relação à elaboração dos horários, muitas vezes nós pensamos que naquela localidade vai ser à terça, mas afinal não nos deram a sala, Pois. só deram a sala à quinta, e então aquela localidade, em vez de ser à terça, é à quinta. E por isso nós não podemos muito dizer que o horário vai ser assim, Exato. porque nem todas as salas são confirmadas ao mesmo tempo. E independentemente de nós termos a confirmação da sala A, que vai ser naquele dia, se a sala B não for, pode vir a mexer com a A. E portanto, como isto é um puzzle e está tudo muito interligado, nós só podemos dizer mesmo portanto, de 100% certeza no início do ano letivo, Ok. ou quando realmente temos a confirmação de da cedência de todas as salas de aula. Certo. Portanto, podemos dizer, olha, este ano o curso foi na terça às 17h30, mas estamos a planificar que fique também no mesmo horário, mas nem sempre isso é possível. Ok. E por isso, no início do ano letivo, há sempre uma fase de estabilização dos números. Há uns alunos que, porque houve mudanças ou porque houve mudança na dinâmica familiar, não podem frequentar as aulas e têm que desistir, e portanto temos sempre lugar para colocar outros alunos. Portanto, Exato. se, Exato. se a tua irmã quiser frequentar, pode inscrever-se, Ok, né? Ainda não há problema. Ok, Aceitamos. boa. Nós queremos ter naturalmente sempre mais alunos. Exato, exato. Por isso não tem problema, e no início do ano letivo há sempre esta estabilização de números de alunos. Se não puder frequentar todo, paciência, não frequenta, espera no próximo ano letivo e depois logo se verá. No entanto, também temos vindo a apostar nestes últimos 3 anos na oferta de cursos online. Ok. Porque, embora a preferência e a nossa ênfase é, de facto, em cursos presenciais, porque é preciso interação com os colegas, interação com o professor, é completamente diferente a relação, e nós vimos isso na altura da pandemia. Mas para localidades que são longínquas, onde não há oferta de cursos no raio de 30 quilómetros, achamos que é importante também que essas crianças, esses adolescentes possam ter aulas de português, e portanto temos também alguma oferta em termos de online. Mas isso, como digo, é sempre o último recurso. O mais importante é poder ter aulas presencialmente com o professor e os alunos estarem em conjunto numa sala de aula. A pessoa de contacto dos pais é sempre o professor ou a professora específica, ou eles têm que coordenar potenciais mudanças de horário, de data, centralmente. Não, é feito centralmente, mas também em colaboração sempre com a professora. Ok. A professora ou o professor são ao fim e ao cabo, as pessoas que mais diretamente trabalham com os pais e Exato. dialogam com os pais, porque são eles que os veem, são eles que estão com as crianças e com os pais na sala de aula. Portanto, algum problema, alguma mudança, pode ser sempre primeiro conversada com os professores, mas centralmente é que nós temos que fazer isso. Nós temos Pois. que mudar de um curso para outro, fazer a inscrição e ver se realmente há possibilidade. Portanto, quaisquer mudanças de turma têm que ser sempre autorizadas por mim. Pois, ok. Vai até mesmo. Sim. Ok. Sim, eu sou responsável pela rede horária Certo. e, portanto, todas as mudanças têm que ser sempre autorizadas Ok. por mim. Ok. É claro que os professores podem me dizer sim, pode ser, sim ou não pode ser, podem-me dar orientações, podem-me explicar, podem argumentar e devem fazê-lo, mas depois, em termos da rede geral e do equilíbrio, da coesão, da coerência, tem que ser eu a decidir, claro. Ok. Tens de coordenar a Suíça toda. Nada.
Sim, tenho que coordenar a Suíça toda. Literalmente. Literalmente, sim. Ok. Mas eu tenho muita ajuda. Para já tenho a ajuda dos professores que estão em cada área consular e do meu adjunto que também está em Genebra. E depois tenho a ajuda de todos os professores. É uma grande rede colaborativa portanto, posso contar com a ajuda e a disponibilidade sempre de todos os professores para resolver qualquer situação que seja necessário resolver. Pois. Eu queria perguntar aqui sobre os fatores para potenciais mudanças. Nós estamos a falar, pronto, é a sala de aula que é muito importante, portanto a escola local, mas também talvez, como é que eu ia dizer, o desejo dos pais, vocês também tomam isso em consideração, porque, por exemplo, sendo que, digamos que um curso tem 12 alunos, se agora de repente duas pessoas tiverem que parar, já é uma diferença grande para vocês. Sim. Portanto, por exemplo, se os 12 jogarem na mesma equipa futebol, por exemplo, e depois o treino bate no horário que seriam essas aulas, vocês também consideram esses fatores? Há sempre uma margem de flexibilidade que cada um dos professores também pode fazer quando recebe o seu horário. Ok, Pode, em vez de, imagine, tem um grupo do primeiro ao quarto ano, certo. à quarta-feira, das 5 às 7, e tem outro grupo na mesma localidade, por exemplo, na quinta. Em vez de ter o grupo do primeiro ao quarto ano na quarta-feira, pode ter na quinta e vice-versa. Pode Certo. trocar esses dias caso seja professor da mesma localidade. Se não for professor da mesma localidade, temos que intervir nós para mudar os professores. Ok. Mas há sempre alguma flexibilidade. Mas também devo dizer que nós não podemos, nunca se pode agradar a gregos e Exatamente. troianos, não Claro. é? Portanto, vamos um pouco sempre pela maioria, não é? Em último caso, se realmente um ou dois alunos não puderem de todo frequentar, apresentamos alternativas. Se as alternativas não forem execuíveis, lamentamos, mas temos que ir por aquilo que é a maioria e pelas condições que temos. Exato. Porque muitas vezes há sempre escolas que entram em obras e depois num ano temos as salas de uma determinada maneira e no outro ano ou vamos para os pavilhões ou temos outra escola ou há mais dificuldade e, portanto, estamos sempre condicionados àquilo que é a disponibilidade das salas que nos é dada pelas entidades suíças. Ok. Não temos um edifício. Certo. Eu tenho aqui também um número que, apesar da forte presença, tu estavas a dizer que vocês estão presentes em 23 cantões, certo? Eu vi aqui um número e eu não sei se é atual, eu acho que era atual em 2025, que 13% dos jovens portugueses na Suíça frequentam aulas de português. Eu gostava de saber, se calhar, sobre atividades de marketing, como é que vocês fazem os reclames, como é que vocês fazem Sim, como é a que comunicação, divulgamos? exatamente, exato. O Instituto Camões, há vários anos esta parte, que coloca a publicidade na televisão portuguesa, na Ok. RTP Internacional. Ok. E, portanto, a RTP Internacional é vista pela grande maioria dos portugueses. E, por isso, essa publicidade é feita. Além disso, todos os cantões, os departamentos escolares, dão informação aos diretores e aos professores para informarem todos os encarregados de educação da variedade de línguas de herança que existe para que os alunos possam frequentar. Portanto, não é só o português, mas todas as outras línguas de herança que estão presentes nas escolas para encorajar os encarregados de educação a inscreverem os seus filhos nessas ofertas. Portanto, a divulgação é feita por essas duas vias oficiais. Depois, os professores também, naturalmente, divulgam, os encarregados de educação também divulgam aos seus vizinhos, colegas, família, divulgamos naturalmente na nossa página. Muitas vezes enviamos flyers, portanto, cartazes para determinadas freguesias que nos pedem há todo um sistema que já está, ao fim e ao cabo, montado para dar toda esta informação. E a informação está disponível em todos os sites cantonais em relação ao ensino de língua de herança portuguesa e todos os outros.
mais chegar mais aos portugueses. Portanto, a embaixada também tem, Os a consulados, coordenação se calhar. de ensino, assim, os consulados também ligados à embaixada. Portanto, Exato. temos o nosso site e é algo que está presente aqui há anos, desde os Exato, finais dos anos exato. 70. Portanto, e existe em toda a Europa. E neste momento, qualquer pessoa que tenha algum interesse, basta ir ao Google e colocar ensino Ensino. português na Suíça e aparece-lhes o nosso site, Aprender Português na Suíça. Portanto, não creio que falte propriamente informação. Ok. Nós estamos na era do digital, estamos na era das redes sociais, nós temos a nossa página, publicamos as atividades que vamos fazendo. Certo. Muitos professores também têm os seus próprios blogs, também publicam coisas que fazem com os alunos, fazemos eventos que têm alguma visibilidade, vamos agora participar no dia 13 de junho. Portanto, não me parece que haja pouca publicidade. E também digo, quem tem interesse também facilmente lá chega. Exato. E se tem dificuldade, envia-nos um e-mail, telefona e nós ajudamos a fazer Ok. aquilo que for preciso fazer Ok. e a inscrição. Ok. Claro. Certo. Certo. Mas pode ser falta de interesse dos pais, se calhar também a querer enviar os filhos para a EPE. Talvez na dinâmica familiar há sempre muitas pressões e muitas, muitos assuntos que prendem a atenção das famílias. E naturalmente as pessoas que estão cá na Suíça estão cá para trabalhar, não é? E trabalham muito. E às vezes talvez possam pensar que falar português em casa é suficiente. Ou achar que nós temos a família toda cá, já cá estamos há muito tempo, não estamos a pensar a voltar para Portugal, ou os filhos não vão para Portugal, e não pensam um pouco mais aprofundadamente naquilo que é a importância de transmitir a língua não apenas de uma forma familiar e em casa, mas de uma forma mais formal, através do ensino e também certificada. Porque uma coisa é saberem e falarem a língua, como já vimos, em casa, outra coisa é ter a parte da certificação. E isso para aqueles que falam a língua portuguesa em casa e a usam em casa. Porque depois, e pronto, e esses pais podem ter essa consciência de, pelo menos em casa, falar o português. Há outras famílias que provavelmente já nem pensam nisso e podem adotar outra língua em casa. Muitas vezes isso acontece na parte dos cantões de expressão francesa. Falam francês em casa ou misturam as duas línguas também, que também é normal, e não pensam que é importante inscrever os alunos no EPE para que eles tenham uma aprendizagem da língua formal, que os coloque em contacto com outros campos lexicais, outras temáticas para enriquecer o conhecimento que eles têm da língua e não só, o conhecimento da língua, o conhecimento cultural, a interação entre todos, que é muito diferente do conhecimento de uma língua apenas em ambiente familiar. Não é só aprender uma língua. Porque é que eu pergunto isto? É porque se calhar vários pais pensam, meu filho vai para a escola e ele tem que aprender o alemão ou o francês. Eu ia para dizer também isso, porque eu acho que não é só o interesse dos pais, eu acho que há aqui uma barreira muito grande também, porque alemão não é propriamente a língua mais fácil de se aprender. E quando eu andava na escola, eu ainda me lembro na primária, mais ou menos um quarto do nosso grupo era estrangeiro. Hoje em dia, por exemplo, se eu olhar para a classe, para o grupo da minha irmã, já é a maioria. Portanto, eles ainda têm mais dificuldade em aprender o alemão, porque eu brincava com os colegas, falava em alemão. No caso dela já não é tanto isso, ela já fala português com os colegas porque há muitos portugueses. E depois já há tanta dificuldade em aprender o alemão que depois os pais se calhar pensam, pronto, vamos se calhar começar pelo alemão, que é onde ela, digamos, vive, que ela precisa para a escola, e depois se calhar quando ela tiver um certo nível vamos então aprender o português, não sei.
É assim a minha opinião, se calhar, não sei, é uma barreira grande também que pode haver. Pois, temos que separar várias coisas. Pois, Em primeiro lugar é o sistema de ensino e o alemão ou o francês ou o italiano no sistema de ensino. As escolas e o sistema de ensino têm que ter dispositivos que apoiem todos esses alunos que precisam de um maior investimento na aprendizagem ou do alemão, ou do francês, ou do italiano. Não falando no romanche, porque o romanche Exato. eles falam em alemão. Isso é o sistema de ensino suíço. E o sistema de ensino suíço tem alguns dispositivos. E eu já vou falar de um dispositivo que temos em Genebra. ok. Por outro lado, outra coisa é a aquisição da linguagem e das línguas por parte da criança. E como é que isso se desenvolve e o conhecimento que os pais têm e o conhecimento que às vezes, ou opiniões que os professores da escola, portanto do ensino oficial suíço, também transmitem aos pais. Portanto, a criança, quando está em contextos de várias línguas, aprende todas as línguas. Ok. Não há problema. Ainda ontem eu dizia isto em Kreuzlingen. Uma criança cujo pai seja português, a mãe russa, e estejam aqui no contexto suíço, o pai fala a língua dele com a criança, a mãe fala a língua dela com a criança, e a criança vai aprender a língua do contexto na escola, na interação com os seus colegas. Certo. Ou até outras línguas em interação com os colegas. Pode eventualmente começar a falar um pouco mais tarde, porque está em desenvolvimento um leque muito maior linguístico do que apenas uma língua e, portanto, pode atrasar no início da fala. Mas a criança vai saber distinguir exatamente com quem fala isto, com quem fala aquilo. Exato. Portanto, com quem fala A, com quem fala B. Portanto, a tua irmã, ela aprende o português em casa, fala português em casa com a Exato. família, também pode falar com os amigos, mas também há amigos com quem ela fala alemão. Exatamente. E, portanto, a escola em si e toda a aprendizagem é feita através do discurso, através da língua. E a língua vai ser alemão. Portanto, invariavelmente, ela está rodeada de alemão. Portanto, ela vai aprender o alemão. Exato. Ela pode demorar um bocadinho mais tempo. Mas isso não quer dizer que a aprendizagem não é sólida ou que ela não é capaz de aprender. Nós é que vivemos na pressão do tempo. Isso é verdade. Tem que já saber fazer isto, tem que já saber fazer aquilo. Não. Cada criança também tem o seu tempo para aprender toda esta panóplia linguística e ser capaz de digeri-la, organizá-la no seu cérebro para saber exatamente que no contexto A eu falo português, no contexto B eu falo alemão, no contexto C eu falo até o Schweizerdeutsch, não é? Portanto, os pais têm que saber isto e nós até temos, e já fizemos, um workshop sobre este tipo de conhecimento linguístico, o desenvolvimento cognitivo das crianças, como é que isto tudo se processa. E muitas vezes na escola suíça há um discurso que vai ao encontro destes mitos que ainda circulam. E os professores, têm que parar de falar português em casa, ou têm que parar com as aulas de português, porque agora tem que se concentrar no alemão. Não. Há pessoas que dizem isso, pois já. Não, de todo. A criança precisa de tempo para ser capaz de aprender as duas línguas. Exato. E não tem qualquer problema nenhum de vai misturar, não tem problema em misturar. Qualquer falante plurilingue que está em contacto com várias línguas usa todo o seu léxico, todo o seu repertório linguístico para se expressar. Facilmente, e vocês no vosso dia-a-dia de certeza que sabem isso, estão a conversar entre amigos e sabem que o amigo sabe inglês, sabe francês, sabe alemão, sabe português. Vocês utilizam todas as palavras. Chega uma em português, é essa em português que dizem. Pois é uma mistura de línguas. Eu vejo isso muito aqui na universidade também. Inglês, português, alemão, tudo. Não tem qualquer problema. Isso só mostra a riqueza do repertório linguístico que a pessoa tem, que o sujeito tem. O que é importante é nós sabermos adequar
este uso do nosso repertório linguístico ao contexto e às pessoas com quem estamos a interagir. Porque, por exemplo, nos amigos, sabemos que os amigos também se movem dentro de todo esse repertório linguístico e tanto faz, é a palavra que vem primeiro à cabeça, porque o nosso cérebro vai por aquilo que é mais rápido, mais simples e mais eficaz. É tudo economia. Exato. E eficiência, exato. E, portanto, não estão descontraídos. É Sim. aquilo que vem. Se vão a uma entrevista de emprego e o emprego é para ser desempenhado em alemão, é óbvio que vocês têm que falar alemão. E não podem estar a pôr uma palavra em português, ou em inglês, ou em francês, ou o que seja. Exato. E o mesmo se estiverem em Portugal, num grupo de amigos portugueses, que não têm o contacto linguístico que vocês têm. E, portanto, têm que usar só português. Se começa a vir uma palavra daqui, outra dali, porque estão habituados a isso e não estão concentrados, a representação com que o outro, o interlocutor, vai ficar da vossa competência de português é que têm uma competência lacónica, que não sabem falar bem português. Quando é exatamente o contrário. Vocês têm uma competência linguística elevadíssima, uma riqueza vocabulária elevadíssima. E, portanto, isto é que é importante a gente saber, é que quem é plurilingue e está em contacto com várias línguas, muito facilmente mistura. E há uma gramática específica também desta mistura de línguas. Não se mistura à toa, nem sem regras. Mas essas regras é o nosso próprio cérebro que faz. Natural, É exato. completamente natural. Isso tem a ver com as estruturas do conhecimento linguístico que nós adquirimos. E, portanto, isso é natural, é uma riqueza, deve ser incentivado e temos é que ajudar todos os alunos, toda a gente que tem este conhecimento, a ter esta capacidade de ativar este filtro que diz, não, neste contexto eu não posso usar todo o meu repertório linguístico, eu só posso usar X. Sim. Porque senão as pessoas vão estar a pensar que eu não sei falar esta língua. Que é o que acontece muitas vezes quando se chega a Portugal e se começa a falar português e francês, e depois quem está em Portugal diz, olha, ou não sabe bem português, ou então está a querer mostrar que sabe francês. e não é nada disso. Não é nada disso. É preciso perceber que a pessoa está habituadíssima a falar assim. É a maneira de se expressar. Portanto, estas coisas têm que ser conversadas com os encarregados de educação e também com os alunos para estar conscientes de todo este universo de pensamento e de entendimento do que é o conhecimento linguístico, de como ele se processa, para que nós, enquanto falantes plurilingues e que estamos em contacto com várias línguas, possamos usar todo o nosso repertório linguístico à nossa vontade e fazer dele sempre uma mais-valia a nosso favor. E na escola também ainda não entrou bem este pensamento. E por isso há muitos professores que ainda acham que o conhecimento linguístico é separado, é em gavetinhas. Não é nada em gavetinhas. Em nenhuma área é em gavetinhas. Exato, E cada pois. vez mais as Tem que estar coisas interligado. estão interligadas. Ainda há pouco me vinhas a dizer que o curso do Luca é gestão e engenharia civil. As duas coisas juntas. Há uns anos atrás, isso não acontecia. Portanto, a gente vê que cada vez mais as coisas estão interconectadas e o exato. conhecimento está completamente interconectado. E as línguas também. Isto aqui deixa-me um bocado mais leve, porque eu sempre pensei que existia uma certa confusão. Eu falo um pouco do meu caso, o meu pai é italiano, minha mãe portuguesa. Eu comecei a aprender o romanês, que é a quarta língua oficial da Suíça. Depois de 2 anos eu aprendi o alemão e depois de 2 anos eu aprendi o inglês. Eu sempre pensei, para crianças isto aqui pode ser uma confusão de línguas e pode se calhar, obviamente eu sei que tenho a dominante, que é uma língua que eu domino mais, uma ou duas que domino mais e as outras que eu não domino assim tanto. E sempre pensei, isto aqui pode ser uma confusão se calhar para crianças que aprendem 4 línguas logo de uma vez. Tu sentiste-te confuso? Não me senti confuso porque foi meio que natural. Respondeste à minha pergunta. É natural. É natural. Tu sempre soubeste que o teu pai era italiano, que a tua mãe é português, não é? Sim, sim. Pronto, está feito. Porque eu às vezes fazia assim umas misturas em casa, que era português, italiano, e às vezes assim um romanês também. E
E sempre pensei, não, tenho que desligar um pouco isto e só focar-me só mais no português, ou focar-me só mais no italiano. E ou foi o na que aconteceu. japonês. Às vezes focavas-te assim mais Sim, num. eu tentava desligar um pouco essa mistura, Ok. para não gerar confusões. Pronto, mas a confusão pode ser de facto para os outros, porque eles não são conhecedores de todo esse repertório linguístico. A confusão para ti não é nenhuma, porque tu sabes o que é que queres dizer, sabes o que é que queres comunicar e sabes em que língua é que estás a falar. E percebes bem todas as línguas. Eu percebo. Pronto, a confusão é para o outro, não é para Pois é verdade. portanto, não é para a criança. Uhum. A criança sabe especificamente, pode não saber verbalizar isso, não Sim. é? Porque isso depois depende do nível de desenvolvimento cognitivo. Uhum. Mas sabe perfeitamente que com o pai fala a língua A, que com a mãe fala a língua B e no contexto fala a língua C. É muito engraçado que há relatos de pessoas plurilingues que nasceram e cresceram em famílias plurilingues em que os pais usavam ainda uma outra língua. Portanto, era uma língua do pai, uma língua da mãe, e entre os pais, Pois, outra. também existe. Outra. Para além deles saberem a língua um do outro, mas falavam outra língua. E então a criança, como a língua que os pais falavam não era a língua que cada um deles falava com ele, e sentia essa língua como língua secreta. Não é? Estão a falar coisas que eu não posso entender. E a criança desenvolveu o conhecimento dessa língua também e o entendimento dessa língua também. Mesmo apenas com o conhecimento passivo da conversa entre os pais. Pela curiosidade, não é? Pois. Portanto, estão a ver que não. Para a criança, para quem está a aprender, e as crianças são esponjas, aprendem tudo e mais alguma coisa, não há confusão nenhuma. Para os adultos que estão à volta e que queremos meter tudo em caixinhas no determinado tempo e tem que ser assim. Não tem que ser assim. Cada pessoa é única, cada aprendente tem o seu tempo, tem o seu percurso, tem as suas fraquezas, as suas potencialidades. E cabe aos professores ser capaz de apoiar esse caminho e de dar instrumentos aos alunos e aos encarregados de educação para apoiar esse caminho e fazê-lo de uma forma feliz e de uma forma que seja bem sucedida. Portanto, não há problema nenhum. Esta cognição linguística é maravilhoso. É um tema interessante, eu gosto muito de falar sobre esse tema também, por acaso. Eu aqui tenho uma pergunta também sobre os cantões, se há diferenças entre os cantões, porque nós já há bocado estávamos a falar nos cantões em que se fala francês, por exemplo. Eu por acaso aqui na Suíça não sei se é assim, mas na França vê-se muito que, por exemplo, portugueses que vivem lá começam a falar francês em casa e depois vão perdendo um bocado o português. Eu não sei se há diferenças aqui na Suíça também entre cantões, onde vocês veem, ok, em Genebra ou onde for, tem mais dificuldade em aprender o português do que, por exemplo, em Graubünden, não sei agora um exemplo. Sim, há diferenças em relação ao relacionamento dos pais e dos alunos com a língua, ou com as línguas. Claro que francês é uma língua muito mais próxima da nossa, pela Exato. origem, não é? E, portanto, é mais fácil para um português começar a falar francês do que começar a falar alemão, óbvio. Se bem que eu acho que a aprendizagem da língua alemã é algo simples e a língua alemã não é difícil. Ok, interessante. Okay. Para mim também não foi, mas foi já desde pequeno, não sei como é que é para aprender agora. Para mim já foi um bocado mais difícil. Exato. E portanto, muitas vezes, e por causa destas indicações dos professores da escola suíça a falar francês, famílias começam a falar francês com as suas crianças. E o que muitas vezes pode acontecer é que o francês das famílias não é um francês completamente correto, ou com a entoação adequada, ou com a utilização das expressões e do modo de falar a língua francesa dos suíços, daqueles locais, não é? E a criança pode vir a aprender o francês de uma forma que não é... como é que eu hei de dizer isto de uma forma que não seja discriminatória? Aprende um francês
que de algum modo não vai facilitar, mas pelo contrário vai ser algum entrave, com alguma porosidade na aprendizagem da língua. Porque nós não falamos o francês como língua materna, nós não aprendemos o francês com a família. Só se forem bilíngues é outra coisa. Mas não sendo bilíngues, nós devemos sempre falar a nossa língua com a criança, com os nossos filhos. A gente só se zanga bem na nossa língua materna. Verdade, verdade. Por isso é que depois mudam para português outra vez quando dizem asneiras. ou também só falamos com emoção também da nossa língua, exato, não é? Exato. A minha mãe, quando estava zangada comigo, e isso acontece com todas as mães, é Maria de Lourdes! É o nome completo. É o nome completo logo. E portanto, não é de todo uma boa prática, porque, como eu já disse, as crianças aprendem o francês na escola no contexto. E aí vão, de facto, aprender no contexto, como a língua é usada, todas as expressões coloquiais, aquilo que está na crista da onda em termos linguísticos. E os pais não, porque não têm esse conhecimento. E muitas vezes, e agora aproveito para falar de um projeto que já mencionei, estas crianças que estão pouco expostas à língua portuguesa, que é a língua da família, e começam a falar francês na família, embora a língua da família não seja o francês, não adquirem a estrutura, o desenvolvimento linguístico, o desenvolvimento da linguagem, do pensamento linguístico da criança, de uma forma coerente, na qual se possa vir a inscrever mais conhecimento linguístico. E depois há lacunas de lado a lado. É como se estivesse a caminhar com duas muletas, quando pode caminhar perfeitamente e de uma forma inteira e completamente sólida numa língua. E é isso que é importante. E não são raras as vezes em que os alunos entram na escolaridade obrigatória e não têm um conhecimento ainda adequado do francês, mas também não o têm em português. E é por não o terem em português que também têm mais dificuldade em desenvolver o conhecimento do francês. E há cerca de quase 15 anos, constatou-se em Genebra, no cantão de Genebra, que havia uma elevada percentagem de alunos de origem portuguesa que eram enviados para as classes eles chamam as turmas de especiais. Um auxílio especial. Sim, tipo ensino especial, agora falta-me o termo. Era de efetivos reduzidos, como eles os chamavam. Ok. Portanto, turmas especiais para alunos com dificuldades. E as dificuldades eram rotuladas de dificuldades cognitivas. E não chegou-se à conclusão que não eram dificuldades cognitivas nenhumas. Eram Tem a ver, linguísticas. exatamente, tem a ver com o conhecimento da linguagem, com o desenvolvimento. E então, depois disso, para que isto pudesse ser resolvido, começou a desenvolver-se um projeto de colaboração entre o Departamento de Instrução Pública de Genebra e o Estado português, e os professores portugueses começaram a desenvolver o conhecimento linguístico português, em português nas crianças, a par do desenvolvimento linguístico francês. E, portanto, falavam das mesmas temáticas que as professoras do ensino suíço, trabalhavam todo o léxico em português e em francês, e a pouco e pouco os alunos desenvolviam tanto o conhecimento português, esse como base fundacional, e o conhecimento em francês, e chegou-se à conclusão que realmente a grande maioria dos alunos, em 100 alunos, havia um que realmente precisava de apoio específico. Este projeto decorreu ao longo de vários anos e, ultimamente, já é o 3º ano, deixou de ser projeto e é já uma oferta que é feita nas escolas, não ainda em todas, mas em várias escolas do cantão de Genebra. Está inscrito no Departamento de Instrução Pública de Genebra
Neste momento, este programa chama-se FESEA, tem a ver com a facilitação da entrada dos alunos na escolaridade obrigatória, e os professores portugueses trabalham de forma colaborativa com os professores da escola suíça, para apoiar os alunos portugueses que estão com algum problema em relação ao desenvolvimento linguístico em francês. E as coisas decorrem normalmente. Muito interessante. Os professores fazem o seu trabalho e uns quantos meses, umas intervenções e ajudas aqui e ali, e as coisas seguem o seu caminho e o aluno pode fazer o percurso escolar de forma bem-sucedida e feliz. Exato. E, para além disso, também ajuda as famílias em termos da mediação intercultural. Porque, muitas vezes, o que se passa é que nós, enquanto portugueses, temos uma determinada cultura escolar, que é diferente da cultura escolar suíça. E, às vezes, essas pequeninas diferenças podem causar interpretações que não são as adequadas. E os professores de língua de herança, e não só os de português, mas de todas as outras línguas, têm esta capacidade de mediar de forma intercultural este tipo de comunicação e de poderem criar estas pontes que são facilitadoras da comunicação, são facilitadoras da compreensão da mensagem que verdadeiramente quer ser passada, tanto dos professores suíços para os encarregados de educação, como vice-versa. Porque muitas vezes o problema, até às vezes, é os pais entenderem aquilo ou fazerem-se entenderem para os professores suíços. Portanto, uma vez que estas pontes estão estabelecidas e que começa a circular um maior conhecimento intercultural daquilo que são as diferenças, depois as coisas seguem o seu caminho normal. E basta que haja uma pequena intervenção no início, antes de haver problemas graves, para que depois as coisas fluam. E é o mesmo em relação ao conhecimento linguístico. Se o conhecimento linguístico passado na família é sólido e coerente, não há qualquer problema em haver uma data de línguas. Eu achei isso muito interessante e agora tu mencionaste ponto. Eu acho que é uma palavra importante, porque muitas vezes uma pessoa pensa, não sabe falar bem alemão, agora vai aprender português ainda melhor, já fala em casa, vai aprender melhor. Às vezes uma pessoa vê como se fosse tipo um contra, mas pode ser uma ponte, pode ser uma ajuda até para depois aprender melhor aquilo que se tem na escola, como esse programa em Genebra, muito interessante. É só em Genebra que tem esse programa? Neste momento é só em Genebra, sim. Ok. Houve um projeto do qual tive conhecimento agora, a semana passada, num encontro que tive em Lucerna, também de um projeto muito interessante que foi desenvolvido em conjunto com a universidade, para criar materiais também para fazer este tipo de acompanhamento às crianças, mas isso ainda não está inscrito propriamente Ok. no Departamento de Ok. Instrução Pública. Mas é verdade, estas pontes são muito importantes de serem criadas, e depois ainda é importante ter em conta que o conhecimento linguístico vai aumentando e complexificando à medida que nós vamos crescendo. Porque uma criança de 3 anos não tem o mesmo léxico e o mesmo entendimento que uma já de 5 ou de 6. Mas eles aprendem. E aprendem coisas difíceis. Eu lembro-me com a minha sobrinha, quando ela tinha 3 anos, eu queria que ela comesse brócolos, e eu achava que ela não conhecia a palavra brócolos. Ok. E eu dizia, então, agora comes esta árvorezinha verde. E ela olha para mim muito séria e diz, oh tia, isso são brócolos. Isto explica muita coisa. Exato. Ela já tinha ouvido muitas vezes brócolos e ela já conhecia aquela palavra. Eu é que achava que não. Porque ela é pequenina, porque não sei o quê. Não. Os miúdos aprendem tudo e vão aprendendo conforme. Quanto mais rica for a exposição à língua, mais eles aprendem. Ela tinha 3 anos e eu achava que não sabia brócolis. Se calhar Exato. sabia Eu já muitas sabia. outras palavras que a mim não. Porque eles ouvem. É Ouvem verdade. e aprendem. Portanto, o que é importante é ter input rico, variado, coerente, constante em português. Sempre. E depois todo o processo segue. Exato, vai-se aprendendo Se naturalmente. aprende naturalmente. É como dizerem que os alunos do EPE têm dificuldade a aprender determinadas estruturas linguísticas. Não têm dificuldade.
aprendem-nas, só as aprendem um pouco mais tarde. Mas chegam lá, não há problema nenhum. Isto é tudo uma questão de tempo e não podemos ter realmente pressa, porque E hoje em dia toda a gente tem. toda a gente tem pressa, mas nós temos que. A reflexão não se faz com pressa. E nós precisamos muito de reflexão neste momento. Precisamos muito de sermos capazes de parar, deixar assentar o pó e perceber e olhar criticamente para as coisas. E muitas vezes nós esquecemos-nos disso. O tempo tem que ser o nosso aliado na maneira como nós fazemos as nossas aprendizagens e no modo como as aprendizagens se consolidam. Para tudo é preciso tempo. E nós temos que dar tempo a nós próprios e aos nossos alunos. E todos têm os seus timings também. Exato. Não, há um aluno que aprende mais facilmente determinada matéria, outro que aprende outra, porque somos todos diferentes. Portanto, é muito importante saber que uma exposição contínua e rica é uma base fundamental. E depois, tempo. É verdade, é verdade. Nunca podemos correr contra o tempo. Né? Exato. O tempo é sempre mais rápido. Exatamente. O problema é que essa pressa às vezes nem vem só dos pais, eu acho. Vem também muitas vezes, se calhar, já da escola, dos professores. Ainda não sabe dizer estas palavras em alemão. Depois os pais começam a ficar assim um bocado também estressados e depois pensam, o que é que eu estou a fazer mal? Mas é verdade. Não estão a fazer nada mal. Exato. É uma coisa natural, as crianças vão aprendendo. Eu tenho aqui uma pergunta que é também sobre a ambição no futuro do ensino português no estrangeiro. Eu não sei se vocês têm alguns objetivos para crescer, ou se o objetivo agora é se calhar não diminuir de dimensão, se têm uns objetivos específicos por cantão, em termos de cursos que vocês têm, número de cursos. Crescer é sempre um objetivo, mas os objetivos maiores são estar presente, poder ter oferta quando há procura, apoiar o desenvolvimento e o conhecimento da língua e da cultura portuguesas, ajudar a integração no ensino, no percurso escolar e no ensino obrigatório na Suíça e apoiar e ser uma base bem confortável para a construção da identidade. Porque são estes os pilares e os pilares também que orientam todo o nosso trabalho. Porque é importante que, independentemente de estar na Suíça, ter nascido em Portugal ou na Suíça e sentir-se português e sentir-se suíço, é importante que isso seja feito de uma forma coesa, de uma forma em que todos os nossos alunos se sintam unos e que estejam em casa e que se sintam em casa em todas estas peles, que se sintam em casa na Suíça, que se sintam em casa em Portugal, que se sintam em casa na França, nos Estados Unidos, na China, no Japão, em todo o lado. E em todo o lado se possam afirmar com a sua cultura, com o seu repertório linguístico, com uma identidade que lhes pertence apenas a eles e que está sempre em construção, sempre em complexificação. E há pouco tinhas mencionado a minha língua dominante. As línguas também dominam um pouco mais ou menos, ou são dominantes, consoante os períodos da nossa vida. Nós estamos num período em que usamos mais esta língua, é óbvio que esta se torna dominante. Vamos para outro sítio, usamos mais outra, torna-se a outra dominante. E é naturalíssimo. E é assim que temos que entender e conhecer o conhecimento linguístico. Eu, antes de vir para a Suíça, o meu francês não era de todo dominante. Eu fiz a Alliance Française, fiz o nível mais elevado e não sei o quê, mas o meu conhecimento de francês, uma vez que eu não trabalhava em francês, trabalhava em inglês e em alemão, o francês estava mais para o outro lado. Vim para a Suíça, o meu francês também se tornou mais ativo, também se tornou mais dominante. E pronto, e é assim. Contudo, eu acho que temos que ser um bocadinho mais tranquilos em relação ao conhecimento linguístico e até mesmo em relação ao percurso escolar e tudo isso, porque mesmo aqui na Suíça há uma grande pressão e em Portugal também já há, mas não podemos ter tanta pressa para as coisas, temos de ter tempo para as fazer.
Eu acho que isto também já tem a ver com a minha idade. Não, mas eu acho isso uma Não. mensagem clara e boa também, uma mensagem boa. 100%. Entretanto, as minhas perguntas estão-se aqui a terminar, mas eu tenho uma que me interessa também pessoalmente. Se vocês têm recebido feedback, porque se calhar para dar aqui um bocado de um background, o senhor embaixador disse-nos que há mais pessoas na idade ativa a voltar para Portugal do que uma pessoa espera. Porque nós pensamos, ok, as pessoas ficam aqui, depois reformam-se e depois voltam para Portugal, mas não. E certamente essas pessoas na idade ativa levam se calhar crianças com elas também. Sim. Vocês têm recebido feedback de crianças que têm estado aqui no ensino português e depois voltam para Portugal e dizem foi realmente bom? Sim, temos. Todos os anos recebemos as cadernetas escolares para autenticar, porque para que depois as equivalências sejam feitas em Portugal e Ok. as crianças ingressem no ensino em Portugal, temos que dizer sim, isto é um documento original. Aqui da oriundo da Suíça. E todos os anos nós recebemos imensos documentos para autenticar, portanto são famílias que regressam a Portugal com crianças em idade escolar, portanto, portanto a vida ativa. O conhecimento que desenvolvem aqui, em termos da aprendizagem formal do inglês, desculpem, do português, é óbvio que os ajuda depois a integrarem-se na escolaridade em Portugal, sem dúvida. E para além disso, temos também muitos alunos que frequentaram o ensino português aqui até ao nível C1, e depois vão fazer os estudos universitários em Portugal. Ok. E também não têm qualquer problema em seguir os estudos universitários em Portugal. Por isso é importante que a aprendizagem do português não seja apenas feita no seio familiar, porque no seio familiar, como já referi, não há temáticas que não são abordadas, porque são da família, não são da escola. E a escrita também é de facto muito importante. Embora agora todas as tecnologias nos corrijam os erros e isso tudo, mas se estiver a fazer um exame, não pode recorrer à tecnologia para corrigir os erros. Portanto, Exato. convém. Exato. Convém saber escrever como deve ser. Por isso, sim, temos esse feedback. Até há situações de encarregados de educação que me dizem: estou a inscrever o meu filho ou a minha filha porque queremos voltar para Portugal daqui a 2 ou 3 anos e pronto, vai precisar de ingressar no sistema de ensino e queremos assegurar que seja um reingresso de uma maneira tranquila. Sim, é importante e é facilitador. Aliás, o objetivo primeiro, há muitos anos atrás, do ensino português no estrangeiro era exatamente facilitar a reentrada no sistema de ensino em Portugal. Ok. Era esse o primeiro objetivo. Entretanto, as coisas modificaram-se porque muitas famílias foram tendo os filhos aqui, os filhos foram ficando e os objetivos foram-se, ao fim e ao cabo, renovando, porque por causa de todas as mudanças também socioeconómicas e sociais, não é? Portanto, neste momento, o objetivo do ensino português no estrangeiro não é preparar os alunos para reingressar no sistema de ensino em Portugal, mas também continua a ser, porque continuamos a desenvolver as competências linguísticas e culturais e interculturais e que os facilita reentrar no sistema de ensino em Portugal, mas também facilita reentrar noutro sistema de ensino qualquer que tenha português como base, se, por exemplo, fossem para o Brasil ou para outro país de expressão portuguesa, não é? Ok, boa. Muito bem. Luca, tens mais umas perguntas? Não, mas tendo em conta o tempo, acho que fazemos a última e Exato. pronto. Nós gostamos de dar a oportunidade também aos nossos convidados de dar uma mensagem. Temos feito isso e eu acho que é uma boa ideia também. Lourdes, se tivesses assim, aqui uma mensagem para os imigrantes portugueses que estão aqui na Suíça, podes também não ter nenhuma, também era ok. Mas se tiveres uma, qual seria? Eu acho que já fui deixando a mensagem, que é que inscrevam de facto os seus filhos na frequência do ensino português no estrangeiro. Se de todo for impossível, porque não têm horários ou vivem num local muito remoto ou o que seja, que os exponham à língua, que leiam em português, que falem em português, que ouçam música em português, que cantem em português, o que seja, porque sendo nós portugueses, nós passamos
muitas coisas que têm a ver com o ser português, com o modo de ver a vida, o mundo, de ser e estar, que tem a ver connosco, com a nossa matriz cultural. E isso passa-se também sem ser só através da língua. Passamos os pastéis de nata, os bolinhos de Exatamente. bacalhau, as expressões fantásticas que só nós entendemos. Mas se isso não for acompanhado da língua, é como passar uma herança amputada. É como estar a dar um ramo de flores murcho ou uma garrafa de água toda estilhaçada que já não contém água nenhuma. Porque a língua vai consolidar e vai dar uma outra capacidade de entendimento a tudo aquilo que é a nossa matriz cultural. Porque se nós não formos capazes de nos expressar com a língua, vai faltar sempre alguma coisa. E há estudos realizados com já pessoas adultas que foram criados no âmbito de uma determinada família com uma determinada matriz cultural que foi passada, porque isso passa-se através dos hábitos e das interações apenas, e a língua não foi passada. E essa pessoa sentia essa falta, porque não compreendia perfeitamente tudo aquilo que era a sua matriz cultural, ao fim e ao cabo, e não sabia expressá-la na língua que tem a ver com a matriz cultural. E foi aprender essa língua depois, já em adulto. E há vários relatos e vários estudos sobre estes fenómenos. Portanto, todas as famílias deixam uma herança aos seus filhos. A língua é uma herança fantástica que se pode passar de uma maneira muito simples. Basta interagir em português, basta ler coisas em português, fazer coisas em português e vai-se passando uma herança completamente coesa, total, que ajuda a crescer em harmonia. Era esta a mensagem que eu queria passar. Boa. Lourdes, muito obrigado. De nada, obrigada eu. Pronto, nós gostámos muito de ter aqui e vamos então encerrar, não é? É isso. Pronto. Foi um prazer e muito obrigada também a vós e nas vossas pessoas eu agradeço a todos os alunos e a todos os pais que ajudam alunos como vós a fazerem um percurso fantástico de estarem aqui na universidade, serem estudantes universitários aqui na Suíça, terem este podcast fantástico e tão interessados naquilo que tem a ver com Portugal e com a Suíça. Parabéns a vocês, aos vossos pais e a todas as famílias portuguesas. Boa, muito obrigado, Lourdes. Obrigada. Muito obrigado.